está dizendo, né? Ele fala o seguinte, que os deputados têm foro privilegiado, são julgados em primeira instância pelo Tribunal de Justiça, a lei da ficha limpa aplica a pena de inelegibilidade a quem foi julgado apenas em primeira instância, respondendo a processo, mesmo sem a condenação. Né? É uma questão que vem causando polêmica, essa questão da presunção, né? Mas enfim. Leopoldo, são os detalhes da lei. Imaginamos que um deputado estadual que goza do foro de prerrogativa por função pública, né? Ele não pode ser, como o internauta informou, ele não pode ser processado em primeiro grau de jurisdição. O processo se inicia no Tribunal de Justiça. A lei fala em colegiado. Ele sendo condenado no colegiado, ele já não pode ser candidato. Quer dizer, ele não tem, está suprido uma instância dele. Quer dizer, são os debates, Walter, que não ocorreram. Por quê? Na história, você que sempre esteve também muito próximo aos problemas da cidadania, na história política do Brasil, eu, que tenho um longo tempo de exercício profissional, acompanhando as notícias do Senado, da Câmara, eu nunca vi uma votação por unanimidade no Senado. E essa lei foi aprovada. O que aconteceu? Aqui entre nós, e falar para o internauta que está nos ouvindo. O Senado Federal, a Câmara Federal, quis prestar uma gentileza para a cidadania e mostrar, não, nós estamos atentos. E aprovaram a lei, não debateram a lei com as instituições democráticas, né? Acolheram a lei com alguns defeitos, foram arrumando, foram acertando, e veio a lei aí e não teve debate nenhum. A própria nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, não participou. É verdade. Entendeu? Então, tudo isso são defeitos que estão no bojo da lei que têm que ser corrigidos. Senão, não será uma boa lei. Ela perderá a efetividade. Por quê? Defeito aqui, defeito ali, inconstitucionalidade lá, ela não vai ter efetividade. Se condena em primeiro grau, no segundo grau vai se corrigir. Você veja, a votação no Tribunal Superior Eleitoral por ocasião da resposta da consulta foi 6-1. Só o ministro Marco Aurélio com uma ressalva do ministro Marcelo Ribeiro dizendo, nós temos que estudar caso a caso. O Supremo ficou 5-5. Nossa. Agora aqui o consultor jurídico diz o seguinte... Você viu do Tiririca? Nossa, essa situação diz que o Tiririca foi denunciado por... Mas isso também vem do plano de governo, tá vendo? Não, sem querer, isso também fala a mesma coisa, plano de governo. Às vezes o deputado fala a questão do plano de governo, nunca é cumprido. Fala esse negócio. Essa questão do Tiririca, ele foi denunciado por mentira sobre a alfabetização. Isso quem diz é o consultor jurídico. E diz que o juiz aceitou a denúncia e, segundo a matéria... a prova técnica produzida pelo Instituto de Criminalística aponta para uma discrepância de grafias. Dr. Silvio Salato, aqui não estamos para julgar, estamos apenas para comentar sobre a questão jurídica, né? Nós como operadores do direito. Agora eu digo o seguinte, se houver mesmo uma discrepância de grafia, se existir mesmo um problema nesse sentido, será que, como é que fica essa situação? Esse candidato que foi eleito e depois... houve realmente uma prova de que há uma discrepância, enfim, como é que fica essa questão, né? Porque o povo, de repente, tem essa dúvida. Posso implementar essa pergunta? Ele é o seguinte, é que eu entrei assim, estou fazendo a metade, mas é o seguinte, o sujeito vai lá e faz o plano de governo. Uma coisa que eu bato, doutor Salão, o sujeito faz aquele plano de governo, ele tem que cumprir aquilo que ele promete. Não seria, assim, guardada a proporção? Não é a mesma situação, o sujeito, aqui o nosso deputado federal, né? Federal, Tiririca é um federal, né? Ele falou que não tinha aquele conteúdo que no fim foi comprovado que tem. Não é a mesma coisa, essa questão da promessa? Walter, você tocou num assunto que é de altíssima importância para o eleitor brasileiro. Tem que haver um estudo científico, eu já estou fazendo lá, por pedido do Dr. Durso, na minha comissão, discurso inverídico. O candidato foi durante 3 meses na campanha, prometeu. Vai exercer o mandato. Esqueceu tudo. Esqueceu tudo e não tem uma penalidade. Nós temos que buscar penalidade. Nós temos que criar um poder desconstituinte do mandato eletivo através de caráter popular. O povo que elegeu, o povo que caça. Entendeu? É uma evolução. Eu tenho estudado isso no direito comparado e nós estamos instaurando isso na nossa comissão. Quarta-feira nós teremos um grande debate sobre isso daí, eu quero aperfeiçoar. Eu ouvi isso daí com muita propriedade também, Walter, por parte do desembargador Walter de Almeida Guilherme. O desembargador que preside brilhantemente o nosso Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo, o maior tribunal do Brasil. Nós temos aqui um contingente eleitoral, Walter,
que nenhum país da América Latina supera o Colégio Eleitoral do Estado de São Paulo. Que loucura. Quer dizer, é uma coisa monstruosa. Eu assisti sábado, representava o Dr. Durso lá na OAB, no processo eleitoral, como representante da sociedade brasileira, e vi delegações do exterior acompanhando, entusiasmados, o processo eletrônico brasileiro. Melhor do mundo. O mais seguro do mundo. Mas eu quero voltar na questão do teste de alfabetismo do candidato Tiririca. Veja, um dos requisitos, doutor Leopoldo, no processo de registro é a prova de alfabetização. Vamos dizer que tivesse só uma declaração, eu vou falar assim, alguma coisa prática da minha vida. Será que não teve ninguém que exigiu que fosse apresentado, no mínimo, um diploma? Agora, depois de deferido o registro, surgiu essa questão. Então tem que se colocar o debate depois, Walter, com a proteção da soberania popular. 1.300.000 eleitores votaram nesse candidato. Que coisa, né? O que nós vamos fazer agora? A vontade do povo, todo o poder emana do povo, e em seu nome será exercido nos termos da Constituição brasileira. Ele está protegido hoje pela soberania popular no estado de São Paulo. O deputado mais votado no Brasil. Então eu penso que nós temos que tomar muita cautela nesse caso. Porque se houve preclusão sobre a questão da apreciação da prova de alfabetização dele, alguém se omitiu. Porque no registro é obrigatório a apresentação da prova. Doutor, olha só, a culpa é minha, né? Mas eu vou ter que encerrar o programa agora. Olha, é uma pena. É uma pena porque a qualidade desse entrevistado é... Mas eu estou convidando o senhor para ir para a Rede Brasil e agora, na sexta-feira também, na TV aberta. Não sei se o senhor vai aceitar no convite para ver sua agenda. Né, para isso. Mas isso tem que ser discutido, a gente vai voltar na próxima semana. Nossa, a OAB é muito bem representada. Pelo amor de Deus, não tem nem o que falar, viu, doutor Salata? Eu agradeço. Como é que o pessoal pode acompanhar o trabalho da comissão lá na... Veja, lá a nossa comissão é aberta, como todas as comissões. A OAB é uma instituição de caráter nacional, né? A nação brasileira deve muito ao advogado, à advocacia. Aqui em São Paulo, a nossa sede é ali do lado da Praça da Sé, mas as comissões, o pool das comissões funciona na Rua Anchieta. É uma ruazinha ali localizada nas proximidades do pátio do colégio. E nós temos lá o setor de atendimento das comissões. Então quem se interessar pode ir lá. Comissão está no site, Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto. Tem um endereço eletrônico na www.absp.gov.org.br, localizar Comissão de Estudos Eleitorais. E será um prazer receber a cidadania. Nós sempre estamos recebendo gente lá com a maior alegria, porque a OAB é uma entidade que procura viabilizar e valorizar a cidadania. Nós somos os representantes da cidadania junto às instituições democráticas. Os pilares do nosso Estado Democrático de Direito. É isso aí. Olha, eu não tenho melhor representante numa comissão de direito eleitoral que o doutor Salata, viu? Olha, obrigado, presidente, obrigado pela sua participação. E ó, o senhor está convidado a voltar aqui. A gente tem essa coisa de ter agilidade aqui, mas na próxima semana, com certeza, eu sei que na próxima semana o senhor não vê, mas na outra eu vou caçar o senhor para vir para cá, dar a entrevista de novo. Obrigado, senhor Leopoldo. E você pode assistir toda a entrevista aqui pela internet e está no site da Ordem a entrevista também, ou no consultor jurídico. A questão de justiça vai ficando por aqui, e aí, lembrando a você que ainda tem segundo turno, o doutor Salata vai vir para conversar isso. Preste atenção aí nesses nossos comentários para poder exercer cidadania melhor. Até a próxima semana.